Eu falei que eu ia começar a fazer esses vídeos, a conversar com vocês sobre alguns aspectos do adoecimento do meu pai, que eu imagino que possam ser úteis para vocês. E eu vou começar por um específico, que foram as vezes em que nós precisamos chamar a ambulância. É impressionante a dificuldade que uma família tem para conseguir uma ambulância quando ela está passando por uma situação de emergência. E não importa se você tem plano de saúde ou não, ainda assim eles colocam muitos impeditivos, porque é caro deslocar uma ambulância até qualquer lugar que seja. Isso implica no mínimo 3 profissionais. Tem que ter um paramédico, tem que ter um técnico de enfermagem, tem que ter um motorista para fazer isso. Então isso é um custo que é alto. E como é que eles fazem isso? Eles jogam para as famílias. Então eles tentam muito te convencer no telefone que você não precisa da ambulância, que seria mais rápido, que você levasse a pessoa no seu carro privado, que a ambulância todas elas estão ocupadas e que vai demorar muito mais para elas chegarem até a sua residência para poder fazer aquele transporte. E se você não for muito firme em alguns posicionamentos e não tiver muita clareza de algumas informações, eles vão conseguir te enrolar nesse sentido e você não vai ter o acesso ao profissional que você precisaria e por vezes fazer esse transporte é muito difícil ou completamente impossível para a família. No nosso caso, meu pai ficou acamado. A primeira vez que nós recorremos a esse serviço, ele foi dormir uma noite ok. No outro dia de manhã, quando a gente foi chamar, ele não acordava. Ele estava acordado, mas ele não respondia, ele não abria o olho, ele não se mexia. Eu sabia que ele estava acordado, porque quando eu pedia que ele apertasse minha mão, indicando que ele estava me ouvindo, ele apertava a minha mão. E aí começa essa ladainha, a gente tinha plano de saúde, acionamos o plano de saúde e eles começam a te transferir e te mandam para um médico de avaliação para ele ver se é necessário que a ambulância vá até você. Uma das primeiras perguntas que eles me fizeram foi se eu tinha certeza que meu pai estava vivo. E essa é uma pergunta para a qual você tem que estar preparado para responder, porque dependendo de como é que você está, ela te quebra aí, você começa a se desesperar, a chorar, o que quer que seja, e aí você termina não conseguindo a ajuda que você precisa para a pessoa que você está procurando ajudar, por isso ligou chamando uma ambulância. Na sequência, eles começaram a me perguntar qual era a temperatura, qual era a pressão arterial, como é que estava a respiração, se ele tinha condições de se sentar, e se ele tinha controle do corpo, se ele conseguia permanecer sentado, que é o que eles chamam de tônus. Se eu respondesse que ele tinha tônus, acabou aí, eles não mandam ambulância nem com decreto de Deus. Então, a orientação que eu dou a vocês é, a primeira coisa, que faça a ligação uma pessoa que tenha condições de escutar um monte de abobrinha e conseguir manter a calma. Isso é importante, porque você vai ser questionado em coisas completamente absurdas para quem está passando por uma situação de desespero com alguém que está necessariamente precisando de uma ambulância. A segunda coisa é, mantenha na sua casa um termômetro, mantenha na sua casa um aferidor de pressão e um oxímetro se você tem uma pessoa com uma condição crônica que vai demandar mais cuidados de saúde. Esses materiais não são caros, mas eu não recomendo que vocês comprem baratinho da Shopee e por aí afora, porque eles não mensuram direito. Tem marcas melhores do que outras que também não são caras, e alguns telefones ou alguns smartwatches conseguem fazer algumas dessas funções com um nível razoável de precisão. Mas tenham essa informação, porque na hora que a pessoa te pergunta qualquer coisa e você avisa que a saturação está abaixo de 90, as perguntas acabam. E aí eles mandam alguém até você. No caso do meu pai, a gente teve uma situação em que a glicose dele, que eu também media com frequência, estava muito, muito baixa. Existem níveis de glicose que se ela baixar muito, a pessoa entra em coma e ela pode não voltar de um coma como esse. Então, saber essas informações ajuda a acelerar o processo para que você tenha ajuda. Então, a glicose muito baixa ou muito alta, o que eu chamo de muito baixa ou muito alta? Se está abaixo de 40 a glicose, se está acima de 180, você já terá um problema. Isso é uma coisa que pode gerar danos permanentes para a pessoa. Então, tenha essa informação e vai pedir ajuda. Se tiver desse jeito, não brinca, tá? Pressão arterial muito alta ou muito baixa, ou com os dois números muito pertinho um do outro, tipo 19/17, se elas encontrarem, você terá um problema sério na sua mão que você não quer, mesmo que seja num valor mais baixo. Então, ao ferir, tá dando problema, isso tem que estar muito rápido para ser informado para a pessoa para quem você ligar. Temperatura também, mas especialmente no caso das pessoas idosas, começou uma mania de falar que só é temperatura elevada se a pessoa estiver acima de 38,5. E isso é um problema muito sério, porque em pessoas idosas, vocês têm gente que não chega nem nos 36.
Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que a temperatura média normal do corpo dela, após ela ter envelhecido, no momento de vida que ela está hoje, é 35,5. O que para mim, por exemplo, eu estaria doente. Para ela é o que o corpo dela produz nesse momento. Então, 37 para ela é uma temperatura alta, muito alta. Então, você tem que ter um nível de base, ou seja, você tem que saber como é que a pessoa está ao natural, quando ela está saudável, quando ela está bem, para poder fazer um comparativo. E, sinceramente, talvez exagerar um pouquinho na hora que você for pedir ajuda para eles te levarem a sério. A outra coisa que aconteceu conosco já nessa primeira internação é que quando a pessoa chegou lá, ela queria que meu pai sentasse, ele não conseguia. Então, eles estavam manejando para poder levar na maca e tudo mais, mas eles viram pra gente e falam que a gente sabe que aquilo é normal, que aquilo é do Alzheimer, que no Alzheimer acontece da pessoa ficar acamada e ficar daquela maneira, e que então a gente estava... ele tentou dar a entender, o técnico que estava conversando comigo, ele tentou dar a entender que a gente estava exagerando a situação e que não havia motivo para ter chamado a ambulância. Gente, isso acontece, as pessoas com Alzheimer podem se tornar acamadas, mas isso não é assim, vai dormir bem e não levanta mais. Isso não funciona desse jeito, o processo não é esse. Tanto que quando foi levado a um hospital, ele estava com um quadro de encefalopatia hepática, que é um tipo de inflamação cerebral, que aí sim causa desligamento, causa um monte causa uma espécie de coma, quase coma induzido. Na verdade não é induzido, né? Causa uma espécie de coma, porque o fígado não consegue eliminar as toxinas que tem que liberar e o cérebro se desliga para tentar se proteger um pouquinho. É uma coisa extremamente perigosa, mas você reverte o quadro do fígado e aí o cérebro volta a funcionar. Mas se você não identifica a tempo, você tem lesão cerebral, você tem sérios problemas que podem acontecer daí. E a pessoa fica confusa ou ela pode ficar realmente apagada. A gente não tinha essa informação, ninguém conversou sobre isso conosco, ninguém perguntou há quanto tempo ele não evacuava, ninguém perguntou como é que era como é que eram os exames de fígado do meu pai. Mas já vão falando que é do Alzheimer e que a gente está extrapolando a gravidade daquela situação. Como é que você extrapola a gravidade da situação de uma pessoa que foi dormir bem e não acorda no dia seguinte? Então, acho que os profissionais também têm que se preparar um pouquinho para eles respeitarem as famílias e para eles não invalidarem tudo que está sendo falado com eles. Eu entendo que atendimento ao público seja uma coisa complicada, eu entendo que atendimento ao público gere mesmo pessoas que exageram certas coisas, fatalizam certas coisas, mas vocês não podem partir do pressuposto, ninguém poderia fazer isso, de que todas as pessoas estão falando bobagens e que você sabe o que está acontecendo ali. Se a pessoa está pedindo ajuda, o mínimo que se pode fazer é escutar com o coração aberto para ver se tem como ajudar de alguma maneira. Se uma pessoa está chamando uma ambulância, não deveria ser à toa. Isso não é coisa para se brincar, mas uma vez que você chama uma ambulância, ela deveria estar lá para te atender. Então, só para a gente fechar, conselhos práticos para quem precisar chamar uma ambulância. Antes, faça a aferição da pressão, da temperatura, da glicose e do oxímetro, da quantidade de oxigênio disponível no sangue. E essas são informações que você tem que passar objetivas para as pessoas, indicando que você acabou de medir no horário tal, com o aparelho tal, porque eles invalidam isso também. Então tomem cuidado para que vocês consigam receber a ajuda que vocês precisam naquele momento.